Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. 15 de outubro, dia da lembrança. Eu decretei este dia como dia da lembrança porque, afinal de contas, lembrei-me finalmente de mandar um abraço a dois amigos que têm pedido abraços aqui e eu teimo em não lembrar. Hoje, contudo, esta dívida será paga. O primeiro abraço vai para o Leandro Silvestre, da cidade de Franca. Ele já me pediu 2 vezes por um abraço e eu tinha esquecido. Peço desculpas, Leandro. Cidade de Franca, a terra do calçado masculino. Então está aí, um abração para o Leandro Silvestre e outro abração para Franca, a capital universal do calçado masculino. Isso é por minha conta e risco, mas que o sapato de Franca é bom, é bom. Tem também Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né? Então vai aí um abraço para Novo Hamburgo também. E a Francisca Azevedo havia me pedido um abraço antes do dia santo, de 12 de outubro. Ela disse: bom feriado, professor, dá um alô para a ilha de Porto Belo e venha com a sua família conhecer Porto Belo, cidade de Santa Catarina. Eu conheço Porto Belo, Francisca, já estive aí lá pelos meados dos anos 80, é claro que não é mais a mesma Porto Belo daquela época, mas eu já andei aí por essas paragens. Então, um grande abraço, Francisca Azevedo, e um grande abraço, cidade de Porto Belo, Santa Catarina. Pois é, eu sempre esqueço, me desculpem, peço desculpa mesmo, porque eu esqueço até mesmo de pedir likes aqui para os meus vídeos, mas hoje vou lembrar, já que é o dia da lembrança. Se você gostou deste vídeo que irá assistir até o final, deixe o seu like. Pode ser agora, pode ser no final. Prefiro que seja no final, porque aí o YouTube vai entender que você assistiu o vídeo até o fim e deu o like. E isso aumenta a relevância do canal. Mas o que aumenta mesmo a relevância do canal é a sua inscrição. Se você é inscrito no canal, verifique se a inscrição ainda existe, porque às vezes ocorre que você se inscreve e vai ver lá no outro dia não está mais inscrito. Então, verifique aí se você ainda é inscrito. E se não for inscrito, inscreva-se no canal Professor Belém. Nós agradecemos de coração. E também, aproveitando o dia da lembrança, peço aos amigos que, se possível, tornem-se membros desse canal. A membresia é baratinha, R$ 2,99 por mês. Se você quiser ajudar um pouco mais, R$ 6,99. Agora, se você quiser ajudar muito, muito, muito mais, R$ 7,99 por mês, o que não é praticamente nada, mas para nós é muito, porque é a sua membresia que garante a nossa sobrevivência aqui na plataforma. Muito obrigado a todos. Então vamos à notícia. O tempo aqui na minha cidade, oeste do Paraná, está bicudo, muitos raios, muitas trovoadas, então serei breve, rápido. Tentarei, né? Nessa matéria que eu acho de suma importância. Muita gente tem lançado teorias sobre o que está acontecendo nos portos norte-americanos, principalmente os da Califórnia. Pois é, muitos dizem que é por conta do Covidão, outros dizem que não existe mão de obra qualificada, outros falam que muita gente está em casa dormindo porque recebe os cheques do governo e aí não precisam trabalhar e tal. Bem, pode ser que seja um pouco de tudo isso, mas o The Conservative Treehouse fez uma reportagem investigativa e chegou a um resultado ou a uma descoberta muito interessante. Bem, aqui é preciso fazer um parênteses. Alguém já me puxou a orelha quando eu disse outrora, quando usei esse termo há um tempo atrás, reportagem investigativa ou jornalismo investigativo. Ora, professor, disse-me o amigo do canal, reportagem tem que ser investigativa. Isso é um pleonasmo, é uma redundância de termos. É verdade, ou melhor, seria verdade há um tempo atrás,
no tempo em que os jornalistas eram isentos, não tomavam partido, pesquisavam, iam atrás das fontes, davam a informação, doesse a quem doesse. Ponto. Hoje não é bem assim. Nós sabemos que jornalistas hoje, a grande maioria da mídia corporativa, principalmente, ou somente dela, são ativistas políticos, não é mesmo? Pois é. Então, o termo hoje até faz algum sentido. Jornalismo ou reportagem investigativa. Foi o que a Conservative Treehouse fez. Ela chegou à seguinte conclusão: o problema do transporte rodoviário com os portos, principalmente da Califórnia, em Los Angeles, ou seja, o porto de Los Angeles e também o porto de Long Beach, é que todos os veículos, caminhões, tratores, semitratores, que trabalham com portos ou em relação direta aos portos, devem estar em dia com os novos padrões de emissões da Califórnia. Como consequência, isso significa que os caminhões não podem ter mais de 3 anos para recolher ou entregar containers nesses portos. Os caminhões têm que ser novinhos em folha, não pode ter mais de 3 anos. Já imaginou? Pois é, segue a matéria dizendo que, como consequência, isso significa que os caminhões não existem mais. Este problema elimina aproximadamente metade dos caminhões da frota usados para mover containers para dentro e para fora do porto. Operar o porto 24 horas por dia, 7 dias por semana, não resolverá o problema, porque tudo o que faz é empilhar mais containers que ficam parados, enquanto aguardam um número limitado de caminhões para recolhê-los. Esta é a questão central. Então imaginem quantos produtos estão parados nesses portos, principalmente na Califórnia, por falta dos benditos caminhões novinhos em folha. Em 16 de outubro de 2020, a EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, tentou chegar a um acordo com o California Air Resources Board para desligar as plataformas de semitratador que não estavam em conformidade com os novos padrões de emissões da Califórnia. Abre aspas. Hoje, a EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, anunciou acordos com 3 empresas de transporte interestadual, impondo $417 mil em penalidades por violar o regulamento federal aplicável para caminhões e ônibus do California Air Resources Board, regulamento de caminhões de drenagem e regulamento de unidade de refrigeração de transporte. Como os caminhões são uma das maiores fontes de poluição do ar na Califórnia, a EPA continuará a garantir que esses veículos pesados tenham o equipamento de controle de poluição necessários e operem em conformidade com as regras, disse o administrador regional do Sudoeste do Pacífico da EPA, John Busterud. Essas empresas concordaram em colocar seus caminhões em conformidade e operar de forma mais limpa em todas as comunidades que atendem. Bem, segue ainda por longos parágrafos o relatório da EPA. Na verdade, diz a Conservative Treehouse, o que essa determinação e acordo de 2020 criou foi a incapacidade de metade dos caminhoneiros do país pegar qualquer coisa que seja no porto de Los Angeles ou no porto de Long Beach. Todos os caminhões de operadoras privadas, praticamente todos, e metade dos caminhões da frota usados para mover containers em todo o país foram parados. Está tudo fechado.
Em um acordo para contornar o problema, as empresas de transporte começaram a usar caminhões conformes, ou seja, com baixa emissão, para levar os produtos até a divisa do estado da Califórnia, onde poderiam então ser transportados por caminhões não conformes, ou seja, caminhões normais, que não podem entrar na Califórnia. A escala do problema, no entanto, cria um gargalo imediato que se acumula com o tempo. Não importa se os portos comecem a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles só vão acabar com ainda mais containers esperando por uma quantidade limitada de caminhões disponíveis. A matéria é longa, como disse, e o tempo não está brincando. Eu vou parar por aqui, à noite, quem sabe eu volto para completar o serviço, para falar mais sobre o assunto. Mas, vejam, isso tudo é parte da política do Green New Deal, que não só queria mudar toda a matriz energética do planeta de uma hora para outra, como também criar esse transtorno para a economia americana. São duas vertentes do Green New Deal, porque este foi feito nas planilhas de quem detesta o capitalismo norte-americano, como, por exemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, a legisladora de Nova York, que tem atacado dia sim e outro também o modo de vida americano. Pois é, tudo isso tem método. Agora vamos ver o que acontecerá. Todos os produtos dos Estados Unidos encareceram e sumiram. O gás, por exemplo, o preço do gás está pelas tampas. O preço do galão do combustível já passa de $5,20 em algumas cidades, como Nova York, por exemplo. Os Estados Unidos está indo para uma época festiva, o Natal, sem produtos, sem lenço e sem documento, e caminhões parados por conta dessas regras do Green New Deal. O que acontecerá com a América? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. A coisa não está boa. Muita gente já está pensando em mudar-se para o Canadá ou para o México, porque lá, pelo menos, poderão até mesmo, quem sabe, comprar um peru para assar no Natal. Bem, mas aí você pode dizer o seguinte: professor, esse troço aí de Green New Deal, isso é coisa lá dos americanos, eles quiseram isso, agora que se lasquem, nós não tem nada a ver sobre isso. Fala sobre o Bolsonaro. Pois é, acontece que não é bem assim. Eu vejo muitos comentários nesse sentido aqui, por isso que estou fazendo essa referência. Hoje estamos basicamente aí sob a tutela de um governo mundial, comandados por gente que não votamos e nem conhecemos, mas que estão ditando as regras para todo o planeta, exceto para a China, claro. Então tudo que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo de um modo ou outro aqui, ou sendo repetido ipsis literis, ou literis por literis, como dizia o meu amigo. Pois é, perceberam que as montadoras aqui do país já não nos oferecem o chamado carrinho popular a preço módico? Pois é, tem carro que outrora seria popular a 50 mil, 60 mil no mercado hoje. Já repararam isso? Já perceberam isso? Autopeças, por exemplo, se aquela pecinha lá, aquele virabrequim do seu Chevette 77 quebrou, desista dele, meu amigo, você não vai mais encontrar essas peças daqui a um tempo. Aliás, nem de carro novo. A carência de peças por causa dos portos e tal é o que já estava nas planilhas do Green New Deal. Como fazer de repente que a população, os pobres, principalmente esses pobres que destroem o planeta, andem de carro ou parem de andar de carro e usem o transporte coletivo elétrico, acabando com os carros. Perceberam? Pois é, então pode apostar. O próximo grande item desta lista enorme de produtos que nos faltará daqui para frente está o veículo para você, pequeno poupador,
pacato cidadão, classe média, média baixa, baixa. Foi o tempo que o pobre podia comprar carro, não é mesmo? Só que vai piorar. Daqui a pouco você que tem aquele carrão a diesel e tal, quem sabe tenha que mudar por um pequenininho elétrico. O problema é saber de onde tiraremos energia para abastecer tantas baterias dos futuros carros elétricos, coisa que as planilhas do Green New Deal não previram, é claro. Pois é. Então não é bem assim. O que está acontecendo nos Estados Unidos é só a antessala do que acontecerá conosco, mais ali na frente. O cerco está se fechando, mas preste atenção que no próximo vídeo eu vou falar sobre isso também. Está havendo já uma resistência na América, por enquanto pacífica e silenciosa, mas já está em andamento uma resistência. Então, aguarde o próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. É bastante interessante. Existe túnel no fim da luz, como dizia um amigo. É o contrário, mas parece que existe sim alguma coisa no fim de outra coisa.